Michel. Boa noite a todos. Não entendi nada, Nelly saiu, chegou rapidinho aqui, pegou o Uber, deixou o Roberto no trem. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Anaídes. Vamos lá, a gente vai dando início ao nosso estudo, fazendo a leitura do Minuto de Sabedoria. Hoje é dia 22 de março, nossa página é 128. Saiba viver os belos momentos de sua vida. Aproveite os minutos de alegria, sem pressa, novamente mergulhar nos trabalhos agitados. Goze amplamente seu repouso espiritual. Olhe a paisagem, contemple as estrelas, aprecie os caprichos da natureza. Colha em todos os canteiros as flores de alegria. Saiba viver integralmente os belos momentos de sua vida. Muito bom, é só a gente contemplar a natureza. São momentos de felicidade. Entrando uma pessoa aqui que eu não reconheço. Alguém conhece? Vamos lá, vamos seguir. Qual o nome? Em inglês. Eliane, você pode fazer a nossa prece inicial, minha amiga? Sim. Boa noite, pessoal. Boa. Amado Mestre Jesus, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia, por essa semana que se inicia. Mestre, rogamos a Ti, Senhor, que nos socorra nesse momento tão difícil, que a boa espiritualidade possa ser enviada por Ti até o nosso planeta, Senhor. Que nós já sabemos que vem, mas que venha com mais reforço, Senhor, nesse momento tão difícil, principalmente no nosso lar, Brasil, no nosso Rio de Janeiro, onde tudo está se fechando, Senhor, onde temos os trabalhadores que precisam levar o sustento para suas casas, os trabalhadores, Senhor, que trabalham na informalidade e que ganham o seu sustento nas praças, nas praias, nas ruas, Senhor. Olhai por todos esses que precisam nesse momento, Senhor. Muita saúde, muita paz, socorrei os irmãos que estão sendo infectados por esse vírus, as famílias, Senhor, que estão tendo seus entes queridos desencarnando, Senhor. Nesse momento é o que eu posso pedir ao Senhor por todos esses irmãos. E que a semana seja de muita paz e harmonia, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. A gente então vai dando início ao nosso estudo de hoje. Nós estamos trabalhando com o livro Palavras de Vida Eterna. A página de hoje é Ação de Graças. Vocês já estudaram, já comentaram, mas quem preparou o estudo para apresentar para a gente é o nosso amigo Jorge. Bem-vindo, Jorge. Boa noite a todos. Boa. Você vai compartilhar ou nós compartilhamos? Não, pode compartilhar isso. Eu vou ler aqui o mesmo livro, o mesmo texto, só que no meu PDF. Mas pode compartilhar aí. Beleza. Então, vamos lá. O item 19, ação de graças. Tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos. Mateus, no capítulo 26, versículo 27. No mundo, as festividades gratulatórias registram invariavelmente os triunfos passageiros da experiência física. Lautos banquetes comemoram reuniões de família consanguínea. Músicas alegres assinalam o término de contendas na justiça dos homens, nas quais, muitas vezes, há vítimas ignoradas soluçando na sombra. Como Jesus, no entanto, vemos um ato de ação de graça que parece estranho à primeira vista. O Mestre Divino ergue hosanas ao Pai justamente na hora em que vai partir ao encontro do sacrifício supremo. Conhecerá a desoladora solidão no Jardim das Oliveiras, padecerá injuriosa prisão, meditará na incompreensão de Judas
esse ar negado por Simão Pedro experimentará o escárnio público, será pretendido por Barrabás, o delinquente infeliz, sorverá fel sobre a coroa de espinhos, recolherá o abandono e o insulto, sofrerá injustificável condenação e receberá a morte na cruz, entre dois malfeitores. Entretanto, agradece. É que na lógica do Senhor, acima de tudo, brilham os valores eternos do Espírito. O Cristo louva o Todo Misericordioso pela oportunidade de completar com segurança o seu divino apostolado na terra, rendendo graças pela confiança com que o Pai o transforma em exemplo vivo para a redenção das criaturas humanas, embora esta redenção lhe custe o martírio e a flagelação suar lágrimas. Não perca desse modo, em lances festivos, sob pretensas conquistas na carne, que a morte confundirá hoje ou amanhã, mas no turbilhão da luta que santifica e aperfeiçoa. Saibamos agradecer os recursos com que Deus nos aprimora para a beleza da luz e para a glória da vida. Um belíssimo texto de Emmanuel, também um texto extremamente direto. E aí eu vou ficar com alguns pedacinhos desse texto só para a gente refletir, abrir para vocês comentarem. Aqui no miolo do texto, que eu acho que é o coração central, ele comenta aqui, Jesus, o mestre divino, ergue hosanas ao Pai, quer dizer, ele agradece ao Pai a oportunidade dele ter vindo à Terra e, a pedido do Pai, nos trazer o Evangelho e os ensinamentos. Porém, agradecendo a Deus, vindo cumprir sua missão, mas ciente, nesse mundo aqui de provas e expiações, do que ele passaria, né? Ele ficaria desolado, abandonado, sofreria injúrias na prisão, no tempo que ele ficou ali retido, né? Meditará sobre a traição dos seus próprios amigos, a negação de outros, experimentará o escárnio público, será preterido, um homem que só fez o bem, por um delinquente, né? Emmanuel foi até bonitinho aqui na palavra que ele usou para falar de Barrabás, sofrerá com coroas de espinho, será abandonado, condenado, será crucificado, né, condenado à morte na cruz. Mas, e mesmo assim, ele nem comenta aqui que ele pediu para perdoar os que fizeram isso com ele, mas ele agradece, né? Imaginamos que ele agradece ali de espírito e mente por Deus ter dado força para ele cumprir a missão dele. Essa era a missão dele, né? E ele, no penúltimo parágrafo, Emmanuel comenta isso, né? O Cristo louva o todo misericordioso Deus, né, pela oportunidade de completar o seu apostolado na Terra. Então, ele foi feliz ali para o sacrifício, porque ele sabia que aquilo era necessário e fazia parte da sua missão. Então, no finalzinho, Emmanuel comenta que a gente não deve ficar preso a eles, ou até, infelizmente, um termo que vem nos perseguindo hoje, né, as festas, né, não se prenda aos lances festivos das conquistas da carne, do prazer temporário, né, que a morte confundirá hoje ou amanhã. A gente sabe que nós não somos nada, né? Podemos ser chamados a devolver aquilo que nos foi dado a qualquer momento. Nós não sabemos quem vai entrar lá no pronto-socorro, vai ficar 21 dias internado e vai sair, e quem vai morrer em 5 horas. Né? Só Deus sabe. Então, a vida não é nada, é frágil. Então, a gente tem que se prender naquilo que é eterno. E Jesus veio para nos ensinar isso, porque tudo na vida, pedindo permissão aí ao Buda, né, tudo é impermanente, absolutamente impermanente e absolutamente mutável. O que importa, mesmo que seja com sacrifício e com dor, né, porque no mundo de provas e expiações, isso é o dia, todo dia, isso é a vida de cada uns com uma cruz maior, outros com uma cruz menor, mas todo com a cruz do seu tamanho, né, que Deus escolheu. O que nós tenhamos escolhido no nosso planejamento reencarnatório, o tamanho da nossa cruz, junto com nossos benfeitores, né, teremos que passar.
Mas, ao passar, saibamos que isso aqui é temporário, não é nada, é um estalar de dedos. É o acender de um fósforo. Acendeu, apagou. Porque a essência é o que permanece. E só para fechar, eu estava pensando na passagem lá da Bíblia, né, em que Jesus encontra a mulher samaritana no poço. E aí eles começam um debate lá entre samaritano e judeu, né? Jesus judeu, ela samaritana. Então lá eles lembram de um dos patriarcas, né, que constituiu alguma situação lá na Samaria, naquele poço, né? E aí os samaritanos passaram ali a reverenciar a questão do poço, a água, o monte lá, acho que talvez tenha sido o monte onde Moisés, enfim, viu a sarça, não sei direito se era isso, mas os samaritanos não iam a Jerusalém no templo a entender que encontrariam Deus no templo, né? Ficavam restritos àquele ambiente deles na Samaria. E os judeus não reconheciam eles porque achavam que era no templo, né? Lá Salomão ergueu, que é ali que deveria se encontrar e louvar a Deus. E Jesus muito sabiamente responde, né? Haverá tempos em que Deus não será nem reverenciado aqui no monte, na Samaria, nem reverenciado no templo em Jerusalém. Ele será reverenciado como espírito, porque Deus é espírito e será reverenciado em todo lugar. Se Deus é espírito, é energia que permeia todo o universo, o que somos nós senão energia e espírito como eles? Então, isso é que importa para a gente. O resto é escola, aprendizado e necessidade da evolução espiritual, fé no Pai, porque Ele está sempre no comando. Por mais duro que seja aquilo que a gente vê em nossa volta, ou por mais duro que pareça ser aquele caminho que a gente está trilhando, aquela dificuldade que a gente passa, porque todos nós passamos, em maior grau ou em menor grau. É isso aí, pessoal. Passo a palavra para vocês agora falarem um pouquinho do que vocês estudaram na sala. Muito bom, Jorge. Deus é soberanamente justo, né? A gente não pode esquecer disso. O que a gente pode tentar fazer é ajudar a aliviar o sofrimento, né, de nós mesmos, daqueles que estão à nossa volta. Mas a dor, né, é dela, a dor é nossa, né? Então, Deus não nos deu a dor porque Ele é injusto, né? A dor a gente tem que passar por ela para caminhar, para entender. Agora, o sofrimento é diferente, é o que a gente pode ajudar aos nossos irmãos a sofrer menos, né? Diante das provas, diante das dores. Muito bom o teu estudo, Jorge, como sempre. Muito obrigada. A gente passa, então, para os grupos. O Jorge deixou um tempinho aí para a gente falar com tranquilidade. A gente começa com o grupo Sheila. Quem ficou nesse grupo? Oi, boa noite. JJ? Eu, Jair Adilson. João e Chairo. JJ. E a Ana. É a Ana. A Ana chegou atrasada, é verdade. Só para tocar sanfona. Vai lá, já. Bom, a gente não chamou a gente a atenção no texto, porque, enfim, Cristo, com todo o sofrimento que ele passou, com todas as provas terríveis que ele passou, sofrimento, humilhação, ele cumpriu a tarefa dele, né? Ele cumpriu a missão dele. E, no final, ele agradeceu em vez de reclamar. E nós, muitas vezes, temos muito menos sofrimentos, reclamamos muito mais e, às vezes, nos perdemos nas questões materiais, né? Em querer, às vezes, valorizar demais determinadas conquistas, um carro, uma casa, aquela viagem à Disney, né? Que o meu filho ou minha filha se formou, que passou no vestibular. São conquistas, sim, mas a gente tem que ter cuidado para não descambar para a vaidade, para o orgulho, né? Para se achar superior, que teve uma conquista. Cada um tem o seu tempo, cada um teve as suas oportunidades, isso não valoriza, não desmerece ninguém. Então, acho que a gente tem que estar atento, sim, ao que o Cristo nos demonstrou e aos valores realmente importantes para a gente, valores que nos levam à evolução espiritual, que são muito mais importantes do que qualquer conquista material que você tenha na Terra. Como diz aqui, é muito passageiro, isso é um grão de areia aí na nossa trajetória. Então é isso, que a gente consigamos nos fixar no exemplo do Cristo
e evoluir verdadeiramente com os atributos espirituais que precisamos conquistar. Acho que é isso. Aí, colocar na balança e ver o que está nos preocupando mais, né? O material ou o espiritual? A gente está dando mais valor aqui. A gente se questionar. Obrigada, João, pelo comentário, por falar pelo grupo. A gente passa para o Humberto de Campos. Quem ficou aí com o Humberto de Campos? 3 meninas. Boa noite a todos. Oi, Soninha, bem-vinda. Oi, obrigada. Foi eu, tia Leila e dona Iris. Nós conversamos bem sobre essa página, uma página que, para mim, foi bem impactante, com coisas que a gente toda hora está vendo, mas o quanto, o título da página é Ação de Graças, e a gente vê o quanto Cristo foi imolado, tantas coisas que ele passou, foi o sofrimento no Horto das Oliveiras, depois ele foi ultrajado, e aquelas coisas todas que nós vimos aí no texto. Então, o que a gente tem que se prender no exemplo maior do Cristo é o exemplo de amor que ele nos deixou. Porque no final de todo esse sofrimento, ele ainda pediu: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus entendia a nossa pequenez, as nossas fragilidades, porque ele, infelizmente, não merecendo, ele passou por todas as provas que a gente não aguentaria passar. Né? Então, quando nós falamos, dona Iris deu exemplos, tia Leila também, e eu também, quantas coisas, como o João falou, não que sejam coisas tão pequenas diante da nossa humanidade, mas diante do sofrimento do Cristo, a gente vê o quanto é pequeno, o quanto a gente está tão distante, como num estudo do Jorge, uma vez ele falou, quanto nós ainda estamos tão aquém de chegar ao patamar de Jesus, digamos assim, na linguagem popular, né? Mas que a gente se espelhe nesse amor divino e que se coloque sempre com essa brevidade. Nossa existência, nossa encarnação é um lampejo diante da eternidade, mas que a gente consiga instrumentos para que a gente tire um proveito, sim, mesmo que seja pequeno dessa, para que a gente possa um dia alcançar um plano maior diante da graça de Deus. Então, eu acho que é assim, ação de graça mesmo. Dai graça, porque as expiações... Outro dia eu vi uma palestra sobre provas e expiações. Provas a gente passa todos os dias. E as expiações são justamente a gente lidar com as dificuldades e entender que é necessária para a nossa evolução. Então, que a gente saiba dar graças a Deus mesmo por todas as coisas e, como diz o texto, pela beleza das flores, pelas estrelas, por toda a eternidade que Deus deu a gente de presente, mas que a gente saiba agradecer, apesar de todas as coisas que estamos vendo. Foi o que nós entendemos. Muito bom, minha amiga. Falou muito bem pelo grupo. Obrigada por trazer a reflexão de vocês. Excelente. Obrigada. Oi. Alguém quer falar? Não? A gente, então, passa para o terceiro grupo. A Chútil ficou com o próprio Jorge, né? E quem? Ficou comigo, com o Jorge e com o Alcides. Menina Olívia e o tímido Boa noite. Alcides. Vamos lá. Bom, esse texto, quando nós lemos esse texto, assim, a coisa que me chamou a atenção bastante foi de como nós nos preocupamos muitas vezes pouco com a imortalidade da nossa alma. Como é difícil a gente pensar no futuro, não nesses triunfos passageiros, como diz o texto. E mesmo a gente sabendo de tudo isso que está aqui, né? Como, às vezes, na nossa prática diária, como é difícil a gente realmente vivenciar. Eu até estava comentando com os meninos sobre a minha própria experiência que eu estou tendo atualmente com a minha mãe idosa, com bastante limitações, e do sofrimento da tristeza que eu tenho de vê-la. Mas quando eu leio isso, eu penso, eu nem posso ficar triste. Eu estou fazendo teste da resignação, da fé, estou falando assim para vocês, grupo. E como é difícil, como muitas vezes a vocês que me ajudam nesse momento. É uma situação que todo mundo passa, não só eu, não, em várias coisas, né? E como é difícil para a gente
viver realmente, vivenciar realmente as dificuldades, que são tão pequenininhas quando a gente vê o que Cristo passou. Estamos na Semana Santa, a gente sabe que a gente comemora a Semana Santa, é uma data, mas realmente são os passos que Jesus viveu. Vamos ver o filme, tudo isso na televisão. Mas na hora de uma coisinha bobinha e que todo mundo vai ou morrer ou envelhecer, a gente, meu Deus, é muito feio isso, mas estou falando para vocês que quando você leu a página hoje, Adriana, que fala de aproveitar a vida com alegria, não com festas, mas com a contemplação da natureza, a observação da grandiosidade de Deus, aí acalma a nossa alma, né? Foi uma página linda, realmente. Obrigada. Foi isso que a gente conversamos hoje. Legal, Olívia. Nada por acaso, não, né? Então, realmente não é a página que cai para o dia de hoje, o grupo que aqui está hoje reunido, né? Nada é por acaso. Então, a página realmente trouxe um alento, né, para os nossos corações, para quem passa por algum momento de preocupação e de aflição. E é o que eu estou falando, a gente valoriza tanto esse momento difícil. Vamos respirar fundo, nos acalmar e buscar a solução para as dificuldades, né? É a construção da fé, né? Que eu falo sem, quer dizer assim, eu estou falando, são coisas que eu sei, mas que na hora de viver isso a gente tem que lembrar, tem que decorar por osmose isso aqui, entendeu? Que aí fica mais. Sim. Mas que bom que a gente está aqui, né, Olívia? Ai, graças a Deus, obrigada. Que bom que a gente está aqui. É verdade. É verdade. Tenho certeza disso. Isso aí, amiga. Vamos lá para o grupo. Obrigada. Vamos para o Leon Denis. Ficou com quem? Leon Denis, fiquei eu e a Neidinha. Roberto e a Fugitiva. A internet da Neidinha caiu no meio do caminho, nós não chegamos a conversar. Se ela quiser falar pelo grupo, ela pode falar, senão eu falo. Tem que ver. Neidinha, quer falar, Neidinha? Em silêncio. Vai lá, Roberto. Eu acho que a internet dela estava ruim. Essa mensagem, né, nos faz refletir sobre a inversão, né, dos valores e das pseudos vitórias que nós temos aqui na Terra, né? Nós, como o Emmanuel nos fala, nós nos contentamos, nos felicitamos com as conquistas materiais, né? Que muitas vezes nem percebemos e deixamos outras pessoas prejudicadas, tristes. E Jesus, como tudo que ele veio nos ensinar, ele exemplificou de forma magnífica o valor que tem para as nossas vidas as dificuldades. Jesus, apesar dele não ter nenhum débito, né, planetário, kármico, para ser expiado, ele tinha uma missão de Deus, que é a missão de conduzir a todos nós, né, em direção ao bem. E veio nos exemplificar que a dor, a dificuldade, o sofrimento deve ser celebrado por nós. É difícil a gente entender isso, mas tem que ser celebrado, porque esses são os verdadeiros professores, remédios que nós temos aqui na Terra. E Jesus, vamos dizer assim, às vésperas, né, dele passar por esse sofrimento tão grande, ele estava, vamos dizer assim, em ação de graças, como a Soninha falou, com os demais apóstolos, porque ele sabia que ele ia passar por aquela dor, a dor física ele passou. É evidente que ele passou pela dor, ele não passou pelo sofrimento, não adicionou sofrimento à dor dele. Também é um exemplo que ele nos trouxe. Essa resignação de sabermos que todas as dificuldades são para o nosso próprio bem, são necessárias para nós, como Jesus exemplificou, faz com que a nossa não seja acrescentada a nossa dor o sofrimento. E ele exemplificou de forma maravilhosa, né? Eu entendi esse ensinamento aí dessa página, entendeu? Muito bom. Obrigada, Roberto, por falar aí por você e pela Neidinha, que infelizmente está com problema na internet, mas você falou super bem. Obrigada. A gente passa para o último grupo, então. Vou com uma dupla também. Pessoal de Piabetá e Mário, não é isso? É verdade. Eu e Carlos Mariano. Carlos, se quiser dar uma opinião, pode também falar. É interessante porque realmente, né, foi bem falado quanto à exemplificação do Cristo, né?
Mas o mais interessante é dar graças, né? Agradecer. Então, quantas vezes nós precisamos agradecer quando nós passamos pelas situações difíceis e quantas vezes nós escapamos das situações difíceis, nós resolvemos as situações difíceis, sejam elas no campo material, mas sejam elas também no campo espiritual. Porque o campo espiritual também traz muita provação, né? É aquele vizinho chato, é aquele filho problema, é o marido que é complicado, é a esposa que é difícil, e assim vai. É aquele colega do centro que também não te ajuda, e assim vai. Nós temos N problemas espirituais, né? Pessoas que não simpatizam conosco, pessoas que botam o pé na frente, pessoas que debocham, e assim vai. Nós temos várias situações no campo espiritual também que nos maltratam, às vezes, e que nós não nos sentimos à vontade. Mas como é bom quando você consegue vencer isso. Então, ele pede que dê graças por ter bebido esse cálice. Então, isso acontece com a gente, tantas vezes acontece conosco, assim, uma dificuldade, às vezes no transporte, com uma outra pessoa, e você dá graças a Deus que você não consumou uma violência, que você preferiu engolir a agressividade do colega, engolir a sua agressividade, né? E não fazer nada que pudesse gerar uma consequência pior. Quantas vezes você cala, né, perante o ataque, às vezes desequilibrado de uma pessoa, e você cala, silencia, pede a Deus que te dê força, e você não faz, não revida. Então, esse agradecimento. Agradeça quando você vencer as situações, porque você está no caminho certo. Você está indo de acordo com o Evangelho de Jesus. Você está vencendo as suas provas, passando pelas suas situações, e você está vencendo. Lógico, nós também ficamos felizes, como o pessoal comentou, né, quando a gente tem um problema material, esse problema material é vencido, né? Quando nós conseguimos uma situação boa, quando conseguimos um emprego, quando uma promoção, um estudo, seja lá o que for, quando nós conseguimos fazer um cursinho de violão, estamos tocando melhor, que coisa boa. Mas agradecemos também, quando nós passamos pelas dificuldades, quando nós tivemos força para vencer a nós mesmos. Porque isso é uma prova que nós estamos no caminho certo. Estamos no caminho onde nós temos a dificuldade material e damos a importância relativa a ela. Nós temos o caminho espiritual que nós também damos uma importância relativa. Vamos lembrar que em João tem lá, não, falei isso para que tenhas paz comigo. Para que tenhas paz. Haverá vicissitudes. Não temam. Eu venci o mundo. Essa é a realidade. Nós também vamos vencer o mundo. Em pequenas doses, mas vamos conseguir. Que nós possamos agradecer a Jesus por ter tido essa força, ter tido essa vontade, ter tido essa oportunidade de vencer a nós mesmos. E aí estarmos, digamos assim, pagando as nossas expiações, né? E vencendo, e saindo bem nas nossas provas. Essa que é, né, a nossa opinião. Muito bom, Mário. Obrigada aí por falar pela dupla. Alguém gostaria de falar um minutinho para fechar o nosso estudo de hoje? Tão rico, tão lindo, tão bonito. Mário falou muito de força, né? E a vontade, né, Mário? Você falou agora no finalzinho também, né? Se a gente colocar essa vontade, a gente consegue, né, mudar, né? A força a gente vai buscando, mas a vontade vem de dentro também. A gente precisa trabalhar isso. Alguém quer comentar? Um minutinho só. Fala, meu amor. Mas como o Mário falou, que Jesus nos alerta que no mundo tereis dificuldades, mas Jesus diz que ele venceu o mundo. A questão é que nós queremos vencer no mundo. Então, nos distanciamos daquilo que Jesus nos propõe. E aí sofremos. Muito bom. A gente vive nossa batalha, né? Querendo vencer. Vencer é uma competição, né? O tempo todo. E não foi isso que Cristo nos ensinou. Não foi isso que ele fez, né? Muito bom. Muito obrigada, Evaldo, por terminar aí contribuindo com o nosso estudo, né? Obrigada a todos que participaram, obrigada ao Jorge pelo excelente estudo que trouxe para a gente, e eu estou com muita saudade da voz do nosso amigo Alcides, que nem falou nada hoje. Vou pedir ele, então, para fazer a nossa prece final. Tá bom, meu amigo? Saudade de você. Vamos lá. Libera o teu microfone aí.
Saudade é nossa. Senhor Jesus, perdoa-nos a ignorância, a incredulidade, porque, ainda inconscientes da realidade espiritual que somos, não compreendemos com clareza e justeza os teus ensinamentos sublimes, mas que, paulatinamente, nos esforços cotidianos, vamos superando as deficiências e fraquezas que carregamos conosco, para que em nossos atos, pensamentos, sentimentos e palavras, tu sejas louvado e glorificado na magnitude divina que tu és para todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Alcide. Mais uma vez, obrigada a todos. A gente vai terminando, então, com uma música escolhida pelo nosso amigo Mário, Antônio Mário. Ele já vai colocar para a gente terminar. Que revela os céus na terra e anjos nas feras. O que plasmaram essas mãos perfeitas que elevam os caídos e curam feridas. Fronte de anjo, alteia a virtude, captando as divinas revelações. Voz sublime, harmonia, ensinando o inolvidável às multidões. De ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas, de ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas, o que fizemos, o que fizemos, trespassamos o coração, perfuramos os pés e as mãos, surramos os olhos, escunhamos a fronte altiva e quisemos calar a voz do Senhor das estrelas. Força do perdão, lição derradeira, coroando com o evangelho de morte em luz. Questão de tempo, o tempo da paz que vibrou nas oliveiras e furou na cruz. Muito linda a música. Agradeço ao Mário, né, por essa escolha maravilhosa e a vocês, mais uma vez, por estarem aqui, né, por terem feito essa escolha de estarmos juntos hoje. Beijo no coração, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Pessoal, boa Oi, noite. pessoal. Lindo vídeo, hein, Mário? Lindo vídeo, hein, Mário? Essa é para chorar. Vai entrar na listinha, então, já. É
Essa é Quem para vê a bênção, chorar.